Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trechinho importantíssimo, muito sério, de Felicidade é Escolha, em que Calunga nos diz o seguinte: você é dessas mulher que de vez em quando tem uns chiliques, uns ataques de nervos? Você é um desses homens coléricos que explode e ai de quem estiver por perto, família ou empregado? Então, você está descontrolada ou descontrolado. Sabe o que é que põe vocês nesse estado? Cabeça ruim e ignorância. Cabeça ruim porque fica guardando porcaria, ruminando pensamento negativo, alimentando preocupação e raiva. E ignorância porque vocês não sabem o que tem guardado dentro de vocês. Então, gente, isso é muito sério, porque isso passa pela zona da inconsciência, né? Eu sei que a gente nem sempre se lembra disso, mas a maior parte daquilo que está acontecendo em torno de nós e dentro de nós é inconsciente. Ou seja, nós só focamos, a nossa consciência só foca uma pequena parte da realidade, que é aquela que está nos ocupando naquele momento. Então, se eu estou indo para casa pensando no jantar que eu vou fazer, tem um monte de coisa acontecendo aqui que eu não percebo. Eu estou pensando o que eu vou levar para casa, o que eu vou preparar, o que vai ser melhor para eu fazer, e o resto está fora. Eu não estou pensando nas notícias do dia, eu não estou pensando no meu trabalho, estou pensando no meu jantar. E é tudo assim, né? A gente leva o foco para algum lugar e dependendo de onde esse foco demora, a gente vai criando um clima mental, tá certo? Então, se eu fico pensando em alguma coisa que eu acho triste ou terrível ou que eu lamento, o meu clima mental ele entra nessa atmosfera de lamento, de tristeza. E quando eu faço isso, eu estou sem saber, e essa é uma parte muito inconsciente da nossa vida, eu faço isso sem saber que ao mesmo tempo em que eu alimento um tipo de pensamento e de emoção, eu estou me unindo com outros pensantes, outros seres inteligentes, encarnados ou desencarnados, que estão na mesma faixa de pensamento, que estão com desejos parecidos, com emoções parecidas, com intenções parecidas. E isso cria uma aproximação de certos padrões, né? Então, dependendo da qualidade do meu pensamento, a qualidade de sentimento, a qualidade de intenção, eu vou me ligando a seres dentro dessa mesma qualidade. Se for um pensamento de harmonia, de elevação, de leveza, de nobre intenção, eu vou estar em afinidade com essa faixa de espíritos que pensam dessa forma. Mas também, se eu focar na desordem, no desequilíbrio, nas emoções negativas, se eu focar no medo, se eu focar na doença, se eu focar, por exemplo, muitas vezes até mais grave, né, na raiva ou na vingança, eu também estou criando afinidade com essa faixa de espíritos encarnados e desencarnados que estão fazendo a mesma coisa. Aí você vai me falar assim: como é que acontece isso, Rita? Como que pode? Geralmente acontece sem que a gente perceba, tá? Porque a gente não está consciente dessas ligações. Então, se a gente não está consciente, a gente não presta atenção. Então, a gente vai entrando em ondas de pensamentos e vai engrossando essas ondas de pensamentos, elas vão ficando cada vez mais fortes em torno de nós, dentro de nós, junto àqueles com quem nós convivemos, né? E
nós, se nós somos desatentos e se nós somos descuidados com a qualidade daquilo que a gente pensa, com o sentimento e com a emoção que vai impregnando, tá, esse pensamento, a gente também não reconhece a situação em que a gente está naquele momento, né? Muitas vezes, será que eu estou bem? Será que eu estou equilibrada? Será que eu estou entrando nessas ondas de desequilíbrio? Será que eu percebo ou não percebo que eu estou precisando de ajuda espiritual? Porque é muito difícil a gente perceber que a gente está precisando de ajuda espiritual, né? É só quando a coisa dói mesmo, quando a gente cai doente, quando acontece uma coisa muito séria. Só que antes de acontecer tudo isso, em geral, há sinais. E se a gente prestar atenção, a gente percebe. Um outro ponto muito sério é que tudo aquilo que eu penso junto, por exemplo, eu vejo lá uma notícia ou uma manifestação ou um desabafo, toda vez que eu entro naquela onda de pensamento, significa que eu concordo, ou seja, eu me coloco junto, eu me uno àquele tipo de pensamento. Isso faz com que eu comece a participar de verdadeiras redes de pensamentos. Tá? Tudo dependendo da faixa, tudo dependendo da intenção, tudo dependendo da qualidade. Então eu entro numa faixa de pensamentos derrotistas, neuróticos, complicados, difíceis, complexos, ou eu de repente mudo de faixa, eu vou para uma faixa de pensamentos amorosos, acolhedores, felizes. E toda vez que eu faço isso, eu integro uma rede, e essa rede ela se espalha assim, independente de distância. Não importa se eu estou aqui e alguém está no outro lado do planeta ou no outro planeta. Eu começo a engrossar ondas de pensamentos que vão formando climas mentais, cúpulas de pensamentos, onde por um lado a gente se abriga, mas por outro lado a gente também contribui. E a gente precisa descobrir onde é que a gente está se abrigando e com o que é que a gente está contribuindo, porque essas redes se espalham e elas criam situações de vida em muitos lugares. Elas criam situações para todos aqueles que se aproximam, que se afinizam ou que de algum modo acabam entrando naquela faixa de pensamento. Então você está ajudando o que nesse momento, com esse pensamento que você está aí agora? Sabe? Com o que é que você está contribuindo? Você está somando? O que é que você está destruindo? O que é que você está alimentando nesse momento? E uma das coisas que a gente precisa aprender é a diferença entre fazer coisas, inclusive no campo do pensamento, fazer coisas compulsivamente e fazer coisas conscientemente. Quer dizer, eu preciso parar de entrar no automático e de invadir cenários difíceis e me complicar naquele cenário de pensamento e ficar vibrando ali compulsivamente. Eu preciso escolher para onde eu quero dirigir o meu pensamento, a minha intenção e a minha vontade, conscientemente, sabendo que eu estou fazendo, que eu estou criando um bem, que eu estou criando paz, que eu estou criando saúde. E não é só para mim, não, é para quem está perto de mim também e para o meu ambiente. Tá legal? Então, uma das dicas que, talvez houvesse outras, mas uma das dicas que eu daria para você é o seguinte: quando você já tem ideia do dia que você vai ter, já tome algumas resoluções matinais, aquela hora que você está acordando, que você está começando o seu dia, se preparando para o dia. Não é só arrumar o cabelo, escolher a roupa. Escolha pensamentos, escolha ideias e pensamentos e sentimentos que agregam, que somam, que melhoram a saúde, que melhoram a vida, que nos permitem, então, contribuir para a paz, para a harmonia, para a possibilidade de todos crescerem, tá bom? É uma grande lição. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que a gente possa exercitar muito isso e que isso gere muitos bons frutos na nossa vida e de todos aqueles que estão em torno de nós, tá bom? Um grande beijo
Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.